Teori Zavascki. Presidente, o meu voto é um pouco extenso, mas eu fiz distribuir cópia aos colegas, de modo que vou, na medida do possível, fazer um resumo. Começo dizendo que aqui, teoricamente, caberia a aplicação da súmula 691, no entanto, o tribunal tem mitigado a aplicação dessa súmula em casos especiais, em que haveria, em tese, flagrante ilegalidade. E a jurisprudência do Supremo, nessa questão, tem sido no sentido de que não caberia execução provisória antes do trânsito em julgado. Essa é a decisão mais recente, a orientação mais recente. De modo que se coloca uma questão que, penso, permite que se supere a súmula para conhecer desse habeas corpus e julgar o mérito. O tema relacionado com a execução provisória de sentenças penais condenatórias envolve reflexão sobre o alcance do princípio da presunção da inocência, aliado à busca de um necessário equilíbrio entre esse princípio e a efetividade da função jurisdicional penal, que deve atender a valores caros, não apenas aos acusados, mas também à sociedade, diante da realidade de nosso intrincado e complexo sistema de justiça criminal. A possibilidade da execução provisória da pena privativa de liberdade era a orientação que prevalecia na jurisprudência do Supremo, mesmo na vigência da Constituição de 88. Nesse cenário jurisprudencial, em caso semelhante ao agora sob exame, essa Suprema Corte, no julgamento do habeas corpus 68726, ministro Nery da Silveira, realizado em 91, assentou que a presunção da inocência não impede a prisão decorrendo do acordo que, em apelação, confirmou a sentença penal condenatória recorrível. Eu transcrevo a ementa desses julgados. Ao reiterar esses fundamentos, o plenário do Supremo asseverou que, com a condenação do réu, fica superada a alegação de falta de fundamentação do decreto de prisão preventiva, de modo que os recursos especial e extraordinário, que não têm efeito suspensivo, não impedem o cumprimento do mandado de prisão. Cito também a fonte desse precedente. E ao reconhecer que as restrições ao direito de apelar em liberdade, determinado pelo artigo 594 do CPP, posteriormente revogado, haviam sido recepcionadas pela Constituição Federal de 88, o plenário dessa Corte, nos autos do HC 72366, ministro Nery, mais uma vez invocou expressamente o princípio da presunção da inocência para concluir pela absoluta compatibilidade do dispositivo legal com a Carta Constitucional de 88, destacando em especial que a superveniência da sentença penal condenatória recorrível imprimia acentuado juízo de consistência da acusação, o que autorizaria a partir daí a prisão como consequência natural da condenação. Em diversas oportunidades, antes e depois dos precedentes mencionados, no âmbito das turmas, o Supremo, as turmas afirmaram e reafirmaram que o princípio da presunção da inocência não inibia a execução provisória da pena imposta, ainda que pendente o julgamento de recurso especial extraordinário. Cito vários precedentes de ambas as turmas, transcrevo algumas ementas que ilustram isso. Ilustram ainda essa orientação as súmulas 716 e 717, aprovadas em sessão plenária, realizada em setembro de 2003, cujos enunciados têm por pressupostos situações de execução provisória de sentenças penais condenatórias. Essas súmulas estão com plena aplicação aqui no tribunal. A súmula 716 diz assim: admite-se a progressão de regime do cumprimento da pena ou da aplicação imediata de regimes menos severos nela determinados antes do trânsito de julgado de sentença condenatória. Súmula 717, não impede a progressão de regime de execução da pena fixada em sentença não transitada em julgado, o fato de o réu se encontrar em prisão especial. Quer dizer, nas duas hipóteses se pressupõe execução provisória antes do trânsito em julgado. A alteração dessa tradicional jurisprudência, que afirmava a legitimidade da execução da pena como efeito de decisão condenatória recorrível, veio de fato ocorrer após debates no âmbito das turmas, no julgamento pelo plenário do HC 84078, realizado em fevereiro de 2009, oportunidade em que, por 7 votos a 4, assentou-se que o princípio da presunção da inocência se mostra incompatível com a execução de sentença antes do trânsito em julgado da condenação.
Positivado o inciso 57 do artigo 5º da Constituição, o princípio da presunção de inocência e da não culpabilidade ganhou destaque no ordenamento jurídico nacional no período de vigência da Constituição de 46, com a adesão do país à Declaração Universal de Direitos do Homem, cujo artigo 11.1 estabelece toda pessoa acusada de delito tem direito a que se presuma sua inocência, enquanto não se prova sua culpabilidade, de acordo com a lei e em processo público no qual se assegurem todas as garantias necessárias para a sua defesa. O reconhecimento desse verdadeiro postulado civilizatório teve reflexos importantes na formulação de supervenientes normas processuais, especialmente das que vieram a tratar da produção das provas, da distribuição do ônus probatório, da legitimidade dos meios empregados para comprovar a materialidade e a autoria do delito. A implementação da nova ideologia no âmbito nacional agregou ao processo penal brasileiro parâmetros para a efetivação do modelo de justiça criminal racional, democrático e de cunho garantista, como do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, do juiz natural, da inadmissibilidade de obtenção de prova por meios ilícitos, da não autoincriminação, com todos os seus desdobramentos de ordem prática, como o direito à igualdade entre as partes, o direito à defesa técnica plena e efetiva, o direito de presença, o direito ao silêncio, o direito ao prévio conhecimento da acusação e das provas produzidas, ou da possibilidade de contraditá-las, como consequente reconhecimento da ilegitimidade de condenação que não esteja devidamente fundamentada e assentada em provas produzidas sob o crivo do contraditório. O plexo de regras e princípios garantidores da liberdade previsto em nossa legislação revela quão distante estamos, felizmente, da fórmula inversa em que ao acusado incumbia demonstrar sua inocência, fazendo prova negativa das faltas que lhe eram imputadas. Com inteira razão, portanto, a ministra Ellen Grace, ao afirmar, entre aspas, o domínio mais expressivo da incidência do princípio da não culpabilidade é o da disciplina jurídica da prova. O acusado deve necessariamente ser considerado inocente durante a instrução criminal, mesmo que seja réu confesso de delito praticado perante as câmaras de TV e presenciado por todo o país. Fecha aspas. Realmente, antes de prolatada a sentença penal, há de se manter reservas de dúvida acerca do comportamento contrário à ordem jurídica, o que leva a atribuir ao acusado, para todos os efeitos, mas sobretudo no que se refere ao ônus da prova da incriminação, a presunção de inocência. Eventual condenação representa, por certo, um juízo de culpabilidade, que deve decorrer da logicidade extraída dos elementos de prova produzidos em regime de contraditório no curso da ação penal. Para o sentenciante de primeiro grau, fica superada a presunção da inocência por um juízo de culpa, pressuposto inafalsável para a condenação, embora não definitivo, já que sujeito, se houver recurso, a revisão por tribunal de hierarquia imediatamente superior. É nesse juízo de apelação que, de ordinário, fica definitivamente exaurido o exame sobre os fatos e as provas da causa, com a fixação, se for o caso, da responsabilidade penal do acusado. É ali que se concretiza, em seu sentido genuíno, o duplo grau de jurisdição, destinado ao reexame de decisão judicial em sua inteireza, mediante a ampla devolutividade da matéria deduzida na ação penal, tenha ela sido apreciada ou não pelo juiz a qual. Ao réu fica assegurado o direito de acesso em liberdade a esse juízo de segundo grau, respeitadas, obviamente, as prisões cautelares porventura decretadas. Ressalvada a estreita via da revisão criminal, é, portanto, no âmbito das instâncias ordinárias que se exaure a possibilidade de exame dos fatos e das provas, e, sob esse aspecto, a própria fixação da responsabilidade criminal do acusado. É dizer, os recursos de natureza extraordinária não configuram desdobramentos do duplo grau de jurisdição, porquanto não são recursos de ampla devolutividade, já que não se prestam ao debate sobre matéria fática probatória. Em outras palavras, com o julgamento implementado pelo Tribunal de Apelação, ocorre espécie de preclusão da matéria envolvendo os fatos da causa. Os recursos, ainda cabíveis para instâncias extraordinárias do STJ e do Supremo, têm, como se sabe, âmbito de cognição estrito à matéria de direito,
Nessa circunstância, tendo havido em segundo grau um juízo de incriminação do acusado, fundado em fatos e provas insuscetíveis de reexame pela instância extraordinária, parece inteiramente justificável a relativização e até mesmo a própria inversão, para o caso concreto, do princípio da presunção da inocência até então observado. Faz sentido, portanto, negar efeitos suspensivos aos recursos extraordinários, como fazem os artigos 637 do Código de Processo Penal e o artigo 27, parágrafo 2º da Lei 8.038. O estabelecimento desses limites ao princípio da presunção de inocência tem merecido o respaldo de autorizados constitucionalistas, como é reconhecidamente nosso colega ministro Gilmar Mendes, que eu cito aqui nessa linha de relativização do princípio da não culpabilidade, depois da condenação em segundo grau. Eu transcrevo no meu voto essa belíssima passagem doutrinária. Realmente, a execução da pena, na pendência de recurso de natureza extraordinária, não compromete o núcleo essencial do pressuposto da não culpabilidade, na medida em que o acusado foi tratado como inocente no curso de todo o processo ordinário criminal, observados os direitos e as garantias a ele inerentes, bem como respeitadas as regras probatórias e o modelo acusatório atual. Não é incompatível com a garantia constitucional autorizar, a partir daí, ainda que cabíveis ou pendentes de julgamento, os recursos extraordinários, a produção dos efeitos próprios da responsabilização criminal, reconhecida pelas instâncias ordinárias. Nessa trilha, aliás, há o exemplo recente da Lei Complementar 135, 2010, a Lei da Ficha Limpa, que em seu artigo 1º expressamente consagra como causa de ineligibilidade a existência de sentença condenatória por crimes nela relacionados quando proferidos por órgão colegiado. É dizer, a presunção da inocência não impede que, mesmo antes do trânsito julgado, o acordo condenatório produza efeitos contra o acusado. Não é diferente no cenário internacional. Como observou a ministra Ellen Grace, quando o julgamento do HC 85886, entre aspas, em país nenhum do mundo, depois de observado o duplo grau de jurisdição, a execução de uma condenação fica suspensa, aguardando o referendo da Suprema Corte. Fecha aspas. A esse respeito, merece referência o abrangente estudo realizado por Luísa Cristina Fonseca Frischensen, Mônica Anicida Garcia e Fábio Guzman, que eu reproduzo. Então, nesse estudo se refere aqui à situação da Inglaterra, dos Estados Unidos, do Canadá, da Alemanha, da França, Portugal, Espanha e Argentina, nessa linha de autorizar a execução da pena, ainda que pendente recursos de natureza extraordinária. Não custa insistir que os recursos de natureza extraordinária não têm por finalidade específica examinar a justiça ou injustiça de sentença em casos concretos. Destinam principalmente à preservação da rigidez do sistema normativo. Isso ficou mais uma vez evidenciado no que se refere ao recurso extraordinário com a edição da emenda 45, ao inserir como requisito de admissibilidade desse recurso a existência de repercussão geral da matéria a ser julgada, impondo ao recorrente, assim, o ônus de demonstrar a relevância jurídica, política, social ou econômica da questão controvertida. Vale dizer, o Supremo Tribunal Federal somente está autorizado a conhecer daqueles recursos que tratam de questões constitucionais que transcendam o interesse subjetivo da parte, sendo irrelevante para esse efeito as circunstâncias do caso concreto. E mesmo diante das restritas hipóteses de admissibilidade dos recursos extraordinários, têm-se mostrado infrequentes as hipóteses de êxito do recorrente. Afinal, os julgamentos realizados pelos tribunais superiores não se vocacionam a permear a discussão acerca da culpa e, por isso, apenas excepcionalmente teriam, sob esse aspecto fático, aptidão para modificar a situação do sentenciado. Daí a constatação do ministro Joaquim Barbosa. Eu cito aqui uma pesquisa do ministro Joaquim Barbosa a respeito pouco êxito dos recursos extraordinários em matéria criminal. Interessante notar que os dados obtidos não compreendem os recursos interpostos
contra recursos extraordinários e inadmitidos na origem, os quais poderiam incrementar ainda mais os casos fadados ao insucesso. O que o ministro Joaquim diz é que menos de 4% dos casos merecem provimento. E isso não conta aqueles que já foram inadmitidos, quer dizer, e que geram recursos de agravo e que geram embargos declaratórios e que geram segundos embargos declaratórios e que geram terceiros embargos declaratórios numa realidade que nós conhecemos de interposição de recursos, muitos recursos, infelizmente, protelatórios. E não se pode desconhecer que a jurisprudência que assegura em grau absoluto o princípio da presunção da inocência, a ponto de negar executividade a qualquer condenação, enquanto não esgotado definitivamente o julgamento de todos os recursos ordinários e extraordinários, tem permitido e incentivado em boa medida a indevida e sucessiva interposição de recursos da mais variada espécie, com disfarçados propósitos protelatórios, visando não rara configuração da prescrição da pretensão punitiva ou executória. Esse fenômeno, infelizmente frequente no STF, como sabemos, se reproduz também no STJ. Interessante lembrar, quanto a isso, os registros de Fernando Brandini Barbagallo sobre o ocorrido na ação penal subjacente ao mencionado HC 84078. Esse que o Supremo, mudando a sua jurisprudência, somente autorizou a execução depois do trânsito em julgado. Então aqui se faz um relatório do que aconteceu nesse caso, que resultou na extinção da punibilidade em decorrência da prescrição da pretensão punitiva impulsionada pelos sucessivos recursos protelatórios manejados pela defesa. Diz ele, movido pela curiosidade, verifiquei no sítio do Superior Tribunal de Justiça a quantos andava a tramitação do recurso especial. Em resumo, o recurso especial não foi recebido pelo Tribunal de Justiça de Minas, sendo impetrado agravo para o STJ, quando o recurso especial foi, então, rejeitado monocraticamente pela ministra Maria Tereza. Como previsto, foi interposto agravo regimental, o qual negado foi combatido por embase de declaração, o qual conhecido, mas improvido. Então, fora interposto novo recurso de embase de declaração, esse rejeitado em limine. Contra essa decisão, agora vieram em base de divergência, que, como os outros recursos anteriores, foi indeferido. Nova decisão e novo recurso. Dessa feita, um agravo regimental, o qual teve o mesmo desfecho dos demais recursos. A rejeição e resignada a combativa defesa apresentou mais um recurso de embase de declaração. E contra essa última decisão, que também foi de rejeição, foi interposto outro recurso de embase de declaração. Contudo, antes que fosse julgado esse, que seria o 8º recurso da defesa, foi apresentada petição à presidente da sessão. Cuidava-se de pedido da defesa para, surpresa, reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva. No dia 24 de fevereiro de 14, o eminente ministro Moura Ribeiro proferiu decisão cujo dispositivo foi o seguinte: ante o exposto, declara de ofício a extensão da punibilidade do condenado em virtude da prescrição da pretensão punitiva, dá a sanção a ele imposta e julga prejudicados em base de declaração. Isso aqui é claro que é uma situação especial, mas nós sabemos que tem sido, infelizmente, em muitos casos, a realidade. Quer dizer, tudo isso ocorreu no âmbito do STJ. Depois caberia recurso extraordinário aqui. Porque a grande dificuldade que temos, e a grande incongruência que temos, é que ao mesmo tempo que não se permite a execução provisória, está correndo o prazo prescricional. Nesse ponto, é relevante anotar que o último marco interruptivo do prazo prescricional, antes do início do cumprimento da pena, é a publicação da sentença do acordo recorríveis, artigo 117.4 CPP. Significa que os apelos extremos, além de não serem vocacionados à resolução de questões relacionadas a fatos e provas, não acarretam a interrupção do prazo prescricional. Assim, ao invés de constituir um instrumento de garantia da presunção de não culpabilidade do apenado, acabam representando um mecanismo inibidor da efetividade da jurisdição penal. Nesse quadro, cumpre ao Poder Judiciário e, sobretudo, ao Supremo Tribunal Federal, garantir que o processo, que é o único meio de efetivação do juspuniente do Estado, resgate essa sua inafastável função institucional.
A retomada da tradicional jurisprudência de atribuir apenas efeito devolutivo aos recursos especiais extraordinários, como aliás está previsto em textos normativos, é sob esse aspecto um mecanismo legítimo de harmonizar o princípio da presunção da inocência com o da efetividade da função jurisdicional. Não se mostra arbitrária, mas inteiramente justificável a possibilidade de o julgador determinar o imediato início do cumprimento da pena, inclusive com restrição da liberdade do condenado após firmada a responsabilidade criminal pelas instâncias ordinárias. Sustenta-se com razão que podem ocorrer equívocos nos juízos condenatórios proferidos pelas instâncias ordinárias. Isso é inegável. Equívocos ocorrem também nas instâncias extraordinárias. Todavia, para essas eventualidades, sempre haverá outros mecanismos aptos a inibir as consequências danosas para o condenado, suspendendo, se necessário, a execução provisória da pena. Medidas cautelares de outorga de efeito suspensivo ao recurso extraordinário ou especial são instrumentos inteiramente adequados e eficazes para controlar situações de injustiças ou excessos em juízos condenatórios recorridos. Ou seja, havendo plausibilidade jurídica do recurso, poderá o Tribunal Superior atribuir-lhe efeito suspensivo, inibindo o cumprimento da pena. Mais ainda, a ação constitucional do habeas corpus igualmente compõe o conjunto de vias processuais com inegável aptidão para controlar eventuais atentados aos direitos fundamentais decorrentes da condenação do acusado. Portanto, mesmo que execuível provisoriamente a sentença penal contra si proferida, o acusado não estará desamparado da tutela jurisdicional em casos de flagrante violação de seus direitos. Essas são razões suficientes para justificar a proposta de orientação que ora apresento, restaurando o tradicional entendimento dessa Suprema Corte, no seguinte sentido: a execução provisória de acórdão penal condenatório proferido em grau de apelação, ainda que sujeito a recurso especial extraordinário, não compromete o princípio constitucional da presunção da inocência. Na linha dessa tese, voto no sentido de denegar a ordem com a consequente revogação da liminar. Esse é o voto, senhor.